Será que agora vai? A tua imagem para mim agora tá boa. Tô com fé. Caramba, eu acho que é teste de resistência. Parece que agora vai, velho. Parece que agora vai. Não é para os fracos. Inacreditável. Você quer entrar em live fácil, vai nas lives dos sertanejos e tal. Aqui não, aqui é para quem acredita. Boa noite, queria pessoal. parabenizar os seus seguidores que saem e voltam. Ele Olha bem, só. você ruim. Pior que essas informações O são as jogo melhores, virou. né? Tem gente falando, O jogo os dois virou. estão ótimos e O outros jogo falam... virou. Eu pedi para entrar uns torcedores meus também, entendeu? Senão não é justo. Vamos lá, eu vou apresentar, vamos lá, gente. Vamos tentar, vai estabilizar. Se Deus quiser, vai estabilizar. Se não tiver jeito, a gente... Vai ser inédito, né? São 80 lives, essa é a primeira vez que a gente cancela uma live e remarca. Enfim, vamos lá. Vamos lá. O humor dele tem ironia. Vocês já perceberam. Isso é marca do avô Michel. Um homem que lhe ensinou muito pelo exemplo de vida. O seu Michel fugiu do nazismo depois de ser enviado a campos de trabalho. Chegou ao Brasil com uma mão na frente e outra atrás. E por isso, a gente pode dizer que ele foi sobrevivente por mais de uma vez. Tudo isso com uma característica, sem perder o humor. O nosso convidado de hoje perdeu essa referência da vida dele, horas depois de assumir a primeira grande empreitada da vida dele. A ser presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, entidade que é a entidade estudantil mais antiga e tradicional do país. As horas de alegria, que foram a grande comemoração durante a posse, no final de 1996, depois de fazer com a chapa Partido Acadêmico Autônomo 838 votos, foram interrompidas pela notícia da morte do vô Michel. Lembranças de dividir o quarto nas viagens feitas em família, de caminhar lado a lado nos passeios que faziam juntos, estão vivas até hoje. Assim como o desejo genuíno de ser um em uma multidão que quer transformar o mundo que o cerca. O avô passou os últimos anos de vida trabalhando como voluntário porque já tinha ciência do impacto social que esse tipo de trabalho tem. O neto investe tempo da vida pensando em maneiras de gerar o tal impacto. E a sucessão de iniciativas que ele tomou nessas 2 décadas e meia dedicadas a esse serviço Paz e atual diretor executivo da Fundação Lehman aqui no Brasil. Prazer, Denis, velho e bom amigo. Bom demais trocar boas ideias por aqui, dentro desse caminho que eu sei que aproxima tanto a gente, que são ações que visam transformar a realidade das pessoas. Cara, no mínimo, é muito bom poder te reencontrar aqui virtualmente. Incrível que você sabe tudo aí, já resumiu tanta coisa que é importante para a minha vida, e é um prazerzão estar aqui, já são mais de 20 anos que a gente se conhece e navega juntos aí, mas nem sempre tão próximos, então estou super honrado de dividir essa live aqui com você. Cara, eu queria começar falando, enfim, começar do começo da tua história pública, né? Porque quando você começou lá nos idos de 97, 98, você dispunha, naquela época, você dispunha de ferramentas que são muito distantes, muito diferentes das que a gente tem hoje. Não era com um clique que você mobilizava centenas, e eu diria até milhares de pessoas, né? Hoje, deu um clique, mobiliza pra caramba. Num exercício que eu queria fazer aqui com você, quais passos você daria para criar a campanha e o Instituto Sou da Paz hoje? Que diferenças mais evidentes, que diferenças assim mais claras você encontra entre as duas realidades, a realidade de hoje e a realidade de quando você começou o Sou da Paz? Acho que quando a gente começou o Sou da Paz, você não tinha redes sociais, você não tinha internet, né?
Então, tanto que a gente dependia muito da grande mídia, de ser capaz de se conectar e ser relevante para conseguir estar na capa dos jornais, para estar nos telejornais da televisão. E a gente dependia até, a primeira ação que a gente fez depois de lançar foi criar um 0800. Todos os jovens que estiverem vendo nem sabem o que é isso, mas era um telefone. A gente recebeu mais de 7.000 ligações e era gratuito para quem ligava. Só que a gente era um bando de estudantes lançando aquilo, achamos uma ideia ótima criar um 0800. O único problema é que 7.000 ligações quebrou o centro acadêmico, a gente não tinha como pagar essa conta, então durou um mês. Aí o 0800 para criar 7.000 núcleos pelo país, né? Era uma coisa muito mais artesanal, né? Então, eu acho que hoje em dia a gente teria uma possibilidade de criar uma rede de gente muito maior, né? Talvez em todos os cantos do Brasil, podendo multiplicar a mensagem que a gente estava tentando levar, de que você podia ter uma resposta para a violência que não era violência, né? Que era uma resposta coletiva, que partia da atitude individual de ser da paz, né, que estava nas suas mãos, mas que era uma atitude de falar, eu acredito na segurança pública, na visão pública de resolver os problemas. Eu acho que hoje a gente conseguiria multiplicar. Agora, eu acho que hoje o mundo também está muito mais polarizado, mais radicalizado, né? E a gente pôde contar naquela época com quase um consenso. Assim, realmente a gente foi muito bem aceito quando a gente lançou, de ser uma coisa de paz, de vir dos estudantes, de ter apoio das universidades, de ter base em dados e tudo isso. Então, eu acho que o jogo mudou, mas certamente a velocidade de impacto, eu acho que hoje, no mundo muito conectado, seria muito diferente do que foi naquela época. E você está falando uma coisa interessante, né? Era outro mundo, incrível, que não faz tanto tempo assim, mas era outro mundo. Eram outras dinâmicas. Aliás, as relações das pessoas eram outras. Quando vocês começam, eu não me lembro naquele período, inclusive no período em que a gente participou junto daquela campanha. Aliás, eu vou falar um pouco dela depois, um pouquinho mais à frente, mas na campanha do desarmamento e tal. Assim, as pessoas, uns concordavam, outros discordavam. A gente concordava e discordava na mais absoluta civilidade. Quer dizer, não havia uma espécie de guerra entre as pessoas por opiniões e muitas vezes até por ofensas pessoais, né? Mas vocês cresceram, apesar de não ter a tecnologia de hoje, né? Nem as facilidades de hoje. Cara, o Sou da Paz cresceu, apareceu e tudo começou, se eu não estou errado, eu me lembro que começou com uma campanha que era uma campanha pelo desarmamento, estimulando as pessoas para entregarem espontaneamente suas armas. Que depois acabou culminando naquele referendo do ano de 2005. Pergunto, o que deu errado em todo esse processo até os dias de hoje? Por que o Brasil não chegou em um nível que as pessoas fossem contra a comercialização de armas? Quando, na verdade, aconteceu o contrário, né? E incrível que no debate eleitoral mais recente, no debate de 2018, surge o desejo de muita gente de votar naqueles, e não é só naquele, mas naqueles que tivessem projetos que armassem a população. Cara, o que deu errado? Eu vou começar te dizendo o que deu certo, porque eu acho que a gente não pode minimizar. A gente vive num país, no fim da década de 90 era uma criminalidade galopante. A gente convivia com índices de violência aqui em bairros da periferia de São Paulo de 140, 150 homicídios por 100 mil habitantes, né? E a gente, no meio desse tiroteio, dessa guerra diária, alguém vinha e falar, cara, quer saber? Entrega a tua arma, né? Sem te pedir nada mais, só dizendo o seguinte, entrega a sua arma, sai dessa guerra. Né? Isso não é fácil. E se a gente imaginar, talvez pela maneira como o Sou da Paz se estruturou, pela mensagem positiva, por trazer uma mensagem de diálogo com todos os setores da sociedade, a gente conseguiu construir uma maioria a favor do desarmamento no Brasil por muito tempo. Inclusive hoje, é majoritário. A maioria da população, mais de 75% da população brasileira, é contra a ideia
da gente ter armas. E essa maioria que foi se consolidando lá no fim da década de 90, ela é muito diferente do posicionamento da sociedade com outros temas de segurança pública, redução da maioridade penal, pena de morte, que são temas que a maioria é contra o que é a boa política pública, o que é a visão mais humanista. Então, essa combinação entre ser humanista, mas também o que dá certo, o que é efetivo. Claro. Né? Então, acho que no desarmamento a gente rompeu uma bolha e a gente conseguiu trazer essa maioria, sensibilizar. Vamos lembrar que na época que a gente começa o Sou da Paz, a turma andava com arma no porta-luva, você tinha boate que você deixava a arma na entrada, era uma cultura de arma, e isso foi embora. E o Brasil conseguiu, poucos anos depois, aprovar o Estatuto do Desarmamento, que vem antes do referendo, e o Estatuto é uma das legislações até hoje, nós estamos há 20 anos com a turma tentando derrubar o Estatuto do Desarmamento, mesmo tendo ganho as eleições presidenciais, e não conseguem. Né? O Estatuto está lá, e assim, o Brasil proibiu o porte de arma, o Brasil colocou 21 anos de idade, 25 anos para comprar uma arma, colocou a necessidade de ter teste psicológico, teste de aptidão, um registro de armas. Isso não é normal no mundo, e isso conseguiu. E aí eu acho que com a vitória do Estatuto, que foi aprovado, imagina que loucura, por unanimidade no Senado, foi uma disputa na Câmara, mas no Senado foi por unanimidade em 2003. Imaginar aí, uma coisa dessa hoje é quase loucura. É uma loucura, né? Mas aí a gente acho que quis ir longe demais. Eu acho que houve um exagero, que era assim, vamos banir a venda de armas no Brasil. E aí em 2005 vai o referendo, que só discute isso. A armadilha da turma do lobby das armas é que eles dizem que o desarmamento foi derrotado. Não. Olha, o único artigo do Estatuto que foi discutido era banir as armas no Brasil, totalmente. E aí eles fizeram uma campanha muito profissional, aí tudo aquilo que a gente tinha de bom, o voluntarismo, o trabalho em parceria, as redes pelo Brasil inteiro e tal, a gente achou que dava para fazer uma campanha nacional, que é uma campanha presidencial de referendo, com pior ideia do mundo, já dou logo aqui, ó, quem quiser saber por que dá errado. Marqueteiros voluntários que vão se ajudar a criar uma campanha. Pode esquecer, não existe esse negócio. Fazer campanha sem pesquisa. Não, a gente vai ter núcleos em cada cantinho do Brasil, promover. Não, é um negócio. Eles foram profissionais, eles gastaram dinheirão da indústria de arma e tal, e aí eles levaram para a população uma mensagem de pavor, dizendo o seguinte, cara, você tem certeza? E assim, até numa linguagem interessante, porque eles não vieram com a linguagem da guerra, que era o que a gente esperava. O primeiro programa de TV da turma que defendia a venda de armas, né, o não no referendo, era com Martin Luther King, Mandela, passeata a favor das diretas. Não lembrava disso. Todo aquele povo que nunca concordou com eles na vida, né? Mas eles botaram ali para tentar dizer, olha, estão tentando tirar os seus direitos, estão tentando tirar de você e tal. E aí isso levou a população. Então a gente perdeu o referendo, mas eu acho que primeiro ficou a queda de homicídio, que veio depois da aprovação do Estatuto, que é provado, estudos do IPEA, estudos internacionais, da Unesco e tal. Então se salvaram milhares de vidas, desculpe, e depois a gente introduziu um novo paradigma no Brasil que eles tentam derrubar até hoje, que é o paradigma de que você tem que ter uma política de controle de armas e não de descontrole. O descontrole só favorece o crime, essa é a verdade. Ninguém, essas medidas recentes de tirar marcação de munição, marcação de arma, por que alguém defende, em nome do homem de bem, que uma arma não seja marcada? Por quê? O homem de bem tem medo da sua arma ser marcada para ele defender a sua família? Quem tem medo de arma marcada é milícia, é bandido, né? Quem tem medo de marcar munição é quem quer vender munição no mercado negro. Então, essa coisa que foi distorcida. Então, sim, deu errado, porque talvez a gente tentou ir longe demais, mas eu acho que teve muita coisa que deu certo e que dá certo até hoje, nessa percepção de que pelo menos o desarmamento ainda é uma visão forte no Brasil. Agora, tem um longo caminho pela frente, como tudo, né? A gente cria lei, você tem essa experiência aí de vida no legislativo, entre criar uma lei e implementar uma lei, tem um longo caminho. Até porque ela também caminha lado a lado com uma cultura, né? Eu tenho a experiência, por exemplo, da lei do trabalho escravo, a lei de reconhecimento internacional, ONU, relatório da ONU apontando a lei como uma das mais avançadas do mundo, um dos mecanismos mais modernos de enfrentamento à escravidão contemporânea. E aí, a grande questão é, você tem boa lei, você tem boa fiscalização,
você tem boa inteligência investigativa, mas se você não tem uma cultura da sociedade, de mudança de hábitos de consumo, de repúdio ao produto que é fabricado com esse tipo de prática, é muito complexo, né? É muito difícil. Mas a gente estava falando, você está falando da experiência do Sou da Paz, a gente está falando isso aqui começando o nosso papo, falou de erros, acertos, falou do legado, falou daquilo que vocês trouxeram de positivo, no que eu concordo. E momentos, qual você acha que foi o momento mais marcante nesse teu período do Sou da Paz? Eu acho que a gente começou, como você lembrou, por provocação do Dalmo Dallari, professor da São Francisco, ele falou no dia do lançamento, falou, por que vocês não pedem para as pessoas entregarem as armas? E a gente falou, pô, quer saber? Talvez, a gente está aqui, a gente passou uns 3 meses correndo de canto em canto, falando para as pessoas entregarem suas armas, né? E aí a gente montou um posto de coleta de arma na Praça da Sé, e o Estadão, no primeiro dia, né, a gente ficou lá, tal, e aí recebendo as armas, né, ninguém ganhava nada em troca, ganhava um adesivo do Sou da Paz, o cara entregava a arma. Parênteses aqui na tua fala, eu me lembro desse período de fazer um trabalho de organização das igrejas. As igrejas funcionavam, aliás, eram os melhores pontos de coleta, de arrecadação, porque as pessoas confiavam de entregar as armas lá, era um negócio incrível. O papel das igrejas nesse processo foi decisivo, né? E em 12 dias a gente teve 1.721 armas, nunca vou esquecer esse número, 500 no último dia. Só que essa experiência de 12 dias, anos depois, vira a campanha nacional de recolhimento de armas, que é essa que você está falando, com a ajuda das igrejas, com a ajuda das lideranças comunitárias, e nessa campanha a gente tirou 500 mil armas das ruas em 6 meses. Então, um negócio que era uma ideia, que era um negócio, sabe? Então, isso para mim mobiliza muito, porque eu acho que, no fundo, se você quer transformar uma sociedade, transformar uma cultura e tal, é um pouco essa ideia. Como é que você começa bem concreto, bem pequeno, mas faz, e aí depois como é que você pensa que esse negócio pode escalar para ser transformacional? Porque 1.700 foi inacreditável para um grupinho de estudantes, mas não para mudar o Brasil. Era pequeno, né? Mas, 500 mil armas em 6 meses é um negócio extraordinário. Então, isso para mim, essa ideia, e a gente destruiu essas armas, né, com rolo compressor na Praça da Sé, que eu acho que é um negócio que era muito assim, esse repúdio, essa ideia de que, olha, isso aqui não é teu amigo, né? A arma está aí para trazer dor, para trazer sofrimento, para trazer violência, para destruir as famílias, Então, acho que conseguir mostrar isso para as pessoas, quando a gente, enfim, estava um pouco na faixa etária da turma que estava matando e morrendo, né? Era uma fala de jovem para jovem, não era uma fala careta de não use drogas, não faça isso. Era uma coisa muito, pô, a geração que está no meio do conflito está aqui tentando fazer alguma coisa para parar com esse conflito e dar uma alternativa. E a campanha era muito boa também, né, Denis? Eu me lembro na escola, na universidade, a galera, todo mundo fazendo o Sou da Paz, o símbolo do Sou da Paz. O Sou da Paz virou uma marca, virou um símbolo. Era muito legal. Foi legal. Mas aí, velho, aí você, enfim, pouco mais de, acho que uma década, né, pelo menos, conduzindo o Sou da Paz, aí de repente você decide seguir outro rumo. O que te atrai, o que te atraiu de fato na Fundação Lehman? Como é que você imaginou que as coisas iam acontecer quando você entrasse naquela fundação, na fundação que você está hoje, para coordenar novas demandas, novas iniciativas? Eu acho que o que me atraiu, e sempre eu procuro correr atrás, era o potencial, era a chance de fazer a diferença numa outra área. Né? Eu nunca tinha feito nada com educação, eu tinha aí, nessa época, 12 anos trabalhando com segurança pública, mas a diferença era o potencial, era a gente conseguir ir do lugar da ONG que tem que captar o seu dinheiro todo dia, que tem que batalhar um dia para viabilizar o próximo, e etc. E falou assim, puxa, será que aqui não pode ser uma plataforma de transformação ainda mais na medida em que tem recursos, tem uma pessoa por trás que é um empreendedor super reconhecido, que construiu realmente do zero empresas incríveis e pessoas, sempre apostando em pessoas. E eu acreditava muito na visão do Jorge Paulo Lemann, que é o nosso fundador, nessa visão de apostar nas pessoas e apostar na transformação do Brasil.
E era uma combinação meio rara, de um negócio que não tem política, que não tem marketing, não tem nada a ver com as empresas, é uma coisa familiar, né? E aí era muito pequenininha a fundação, mas eu fiz essa aposta pelo potencial. E pelo potencial da educação, né? Porque é clichê, né, Bezerra, todo mundo fala educação, eu até tinha um pouco de raiva dessa fala do valor da educação quando eu trabalhava com segurança. Eu falava, o menino morre hoje, e você quer falar sobre daqui a 20 anos, ele vai ser melhor. Mas quanto mais você mergulha em todo o problema social brasileiro, né, na É fato, desigualdade, é na fato. injustiça, quando você, assim, no fundo, esse negócio começa na escola, né, nessa visão que eu acho que é a visão que nos move hoje na Fundação. A gente fala de excelência com equidade, que a escola pública, passe a cumprir o papel que é esperado dela, que é ser o maior redutor de desigualdades da sociedade. Hoje ela não é, né? Hoje a verdade é que a renda do pai, o CEP do bairro que você nasceu, ainda Uhum. explica muito mais o seu sucesso do que a sua capacidade de aprender, né? Então a gente precisa quebrar isso. É isso que nos motivou lá, e, e é isso que a gente vem construindo. Agora já são mais de 9 anos, né? E virou uma próxima jornada. Eu acho que recomendo fortemente a ideia de você poder ter mais de uma vida. Assim, você ter uma vida dedicada a uma coisa, aprender muito sobre isso, e aí pegar um negócio totalmente novo e aprender de novo. É muito legal, Perfeito. é uma coisa que Certeza. me Não, eu motivou vivi uma muito experiência na jornada. guardadas todas as proporções, mas eu vivi uma experiência, você sabe, eu venho da área Claro. social, da saúde, militância em direitos humanos já de muitos anos, né? E de repente, ano passado, eu vou para uma secretaria, para uma pasta temática totalmente diferente daquilo que eu tinha experimentado, que era o esporte, né? E aí, trabalhar no esporte municipal, e é interessante que você está falando sobre isso na educação, e é incrível como o esporte, cara, como o esporte e a educação precisam caminhar juntos. É incrível como o esporte. Eu só descobri essa potência transformadora. Aliás, descobri não. Eu só me dei conta de fato da realidade dessa potência transformadora do esporte quando eu fui gerir as políticas públicas do esporte na cidade, Taça das Favelas, tal. Você vai vendo, cara, é uma oportunidade que você deu para um garoto. Uf, e a escola é isso, né? A escola é redutora de desigualdade. O esporte é isso, enfim, eu Com acho certeza. fundamental. A gente está falando de educação. Esse está sendo um ano diferente para todo mundo. E seguramente, para mim, eu acho que um dos setores mais impactados com a pandemia é o da educação. Em alguns aspectos, eu acho que a gente pode até dizer que de maneira positiva, porque os pais passaram a ficar mais presentes, em geral, né? Quem tem condição, a estar mais presentes no cotidiano escolar da garotada. Enfim, os pais também podem ficar em casa, quem está em home office está mais perto. Os pais, enfim, podem acompanhar a vida escolar dos filhos sem sair de casa. Diminuíram algumas preocupações, enfim. E isso acaba também diminuindo um pouco de estresse. Agora, tem muita casa sem Wi-Fi, tem muita casa com internet muito ruim, tem muita casa que tem só um computador para a família toda. E talvez essa seja a realidade da maioria dos brasileiros, né? Que impactos a educação está sofrendo com a pandemia? Eu acho que a gente está, como você falou, né? A educação é o maior impacto invisível, eu acho, da pandemia, né? O maior impacto visível é a saúde e depois a economia, não tem dúvida, né? Mas eu acho que o terceiro é a educação. E ele está um pouco invisível, porque a educação no Brasil, infelizmente, ela quase sempre é invisível, né? O Giannini, né, o Renato Giannini, que foi ministro da Educação, ele falou uma vez uma coisa que eu achei super interessante. Ele falou, olha, quando tem greve de ônibus, greve do metrô, quando tem, né, a sociedade se mobiliza, pressiona, precisa acabar com isso, fala disso, os jornais dão destaque e tal, e às vezes você tem greve de escola por 3 meses e ninguém fala nada, né? Quer É dizer, qual que é o verdade. valor real que a gente está dando à educação, né? E eu acho que na pandemia, no começo, foi um pouco assim. Tudo bem, né? Vai ficar sem aula, tudo bem, é uma coisa normal. E eu acho que um valor importantíssimo que aconteceu foi a gente, como sociedade, não ter aceitado isso.
como é que a gente vai fazer para, dessa vez, a educação não ficar para trás, não ficar em segundo plano, né? Porque quando tem greve longa nas escolas, ou quando tem desastre natural e tem que fechar uma escola, ninguém oferece nada para os alunos. Trata-se como, o que vai fazer? E dessa vez não ficar, o país não poderia ficar sem aula. E aí a gente fez um esforço grande para endereçar esses pontos que você está dizendo. Como é que a aprendizagem podia chegar pela internet naqueles que mais precisam, né? E aí um dos principais aliados foi a televisão, né? A gente montou redes e redes de programação, grades de programação que foram disponibilizadas para secretarias estaduais e municipais no Brasil inteiro, e isso tem ajudado muito, porque tem televisão em praticamente todas as casas, 99% das casas no Brasil, né? E a outra coisa que alguns estados adotaram, como o estado de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, alguns estados do norte, que é você fazendo um aplicativo pelo telefone celular, mas não cobrar o dado. Porque a gente, mais de 75% dos alunos de escola pública tem acesso à internet em casa, mas isso não quer dizer que eles possam pagar por isso, né, para estudar. Então, o dado gratuito ajudou a resolver. E aí, Bezerra, a gente começou a medir, será que está chegando? Será que a turma está estudando? E a gente faz pesquisas junto com o Datafolha a cada 2 semanas, pesquisa representando todos os alunos de escola pública do Brasil inteiro. E é um raio-x. E a boa notícia é que a educação está chegando, né? Uau. A qualidade, então ela está chegando. A gente está com dados aí que eu vou contar aqui, a gente ainda não lançou, depois alguém me demite lá na fundação, mas assim, aqui em São Paulo, 94% das crianças estão tendo acesso à educação remota e assim, ínfimo, número muito pequeno, 1% é só em papel, que é aquela secretaria que manda entregar o material em casa. A imensa maioria está usando uma combinação de internet e televisão. Então não é igual, não substitui o professor, né? Quando a gente olha para quantos alunos estão sendo acompanhados pelo seu professor, a gente vê números mais perto de 60%, 65%, mas não é pouco, né? Não é ideal, mas não é pouco, né? Os professores estão sendo heróis. Aqui eu não gosto dessa ideia de professor-herói, acho que o professor é um profissional, que tem que ser respeitado como profissional, parar dessa ideia, mas nesse caso da crise ele está sendo herói, porque ele está na casa dele, com o filho em casa, com os mesmos desafios que todos nós, ele nunca foi preparado para dar essa aula à distância, e ele está correndo atrás, e ele estão correndo atrás, né? Inclusive até convidar aí que nessa sexta-feira a gente vai fazer uma homenagem, um aplausaço, às 8 da noite, para todos os professores, pelo papel e professoras do Brasil, pelo papel que estão tendo de segurar a onda, porque eu acho que uma coisa que iniciativa, hein? Baita iniciativa. Depois eu vou mandar para você divulgar, que eu acho que não custa nada e é um reconhecimento, porque, pô, a gente como pai, eu tenho filho pequeno em casa, com certeza muita gente está assistindo também, não é fácil, né? Uma coisa que a gente aprendeu a valorizar é o professor, né? Nessa pandemia, assim, como que é garantir esses alunos engajados, aprendendo e tal. Então, tem um desafio enorme. A boa notícia é que a gente está descobrindo que a tecnologia pode ser aliada. A má notícia é que a desigualdade brasileira está desnudada para a gente, né? Eu recebo foto todo dia dos alunos estudando no Brasil. E aí você recebe foto Ontem eu recebi de Codó, no Maranhão. E, cara, é legal ver que eles estão estudando, mas ver 3 crianças deitadas na cama da mãe, dividindo um celularzinho, com uma telinha pequenininha, para conseguir assistir, sendo que, sabe, porque é o que tem na casa, ou um menino sentado no engradado de cerveja, porque não tem uma cadeira para sentar, para poder ficar em frente à televisão, eu acho que isso é um negócio que toca a gente, né? Então, eu acho que a gente precisa sair dessa falando assim, cara, isso não pode continuar acontecendo. Não. A educação, a gente precisa garantir que a educação de melhor qualidade chegue em quem mais precisa, e não o contrário, né? E essa é a parte da luta boa que precisa ser travada na educação do pós-pandemia, né? Agora, teve um número, Denis, que me chamou a atenção. A Unesco, foi um número que a Unesco divulgou agora, que 100 países, aproximadamente 100 países, ainda não anunciaram a data de reabertura das escolas e também apontando que existe uma indefinição no calendário escolar que atinge aproximadamente 890 milhões de estudantes no mundo inteiro. De onde que a gente vai continuar? É possível continuar considerando tudo que foi feito teve outros parâmetros, né?
dá para continuar considerando isso? Que tudo que foi feito teve outros parâmetros? Ou a gente não fala em continuidade, mas fala em recomeço com novas formas de lidar com os estudos? Como é que se equaliza isso? Eu acho que esse número que você traz é assustador, eu também vi. A gente já chegou a ter Muito pesado. 1 bilhão e 400 milhões de crianças fora da escola, no pico, né? O que é uma loucura, é praticamente todo mundo em idade escolar. E eu acho que agora o que a gente pode aprender, né? A Europa reabriu as escolas. Alguns países, como a Tá. Dinamarca, a Holanda, reabriram em abril. A França em maio, a Inglaterra em junho. E a gente não viu um crescimento de casos por conta da reabertura de escolas nesses países, né? Especialmente entre as crianças menores, né? A educação infantil e o Fundamental 1. Eu acho que é muito importante que a gente, claro, tomando todos os cuidados sanitários, garantindo, tomando cuidado principalmente com os professores que estão em idade de risco ou que são grupos de risco, mas eu acho que a gente precisa fazer uma conversa séria sobre a reabertura das escolas. Porque eu acho que o custo disso, se a gente olhar para a violência doméstica, para a gente olhar para o abuso infantil, né, a gente sabe que nos Estados Unidos, que é o dado que eu tenho de cabeça, mais de 50% das denúncias de abuso de criança vem do professor. O professor vê na escola Sim, e ele sim, sim, sim. leva aos órgãos de denúncia. Eu tenho É certeza isso que no mesmo. Brasil é similar. Quando vereador, eu Então, trabalhei muito nesse tema, muito. A gente até, o Schneider era secretário também na época. Eu fiz até um projeto sim, de lei para fazer com que todos os servidores municipais que lidavam com criança, a partir da educação e tal, tivessem uma capacitação para reconhecer os primeiros sinais de abuso. Porque, de fato, a presença tem a grande parcela das crianças passa mais tempo com os educadores do que com os próprios pais. Eles estarem com o olhar sensibilizado para isso é fundamental, concordo. e as denúncias despencam durante o isolamento, o que não faz sentido, né? Porque as crianças estão em Não, casa. claro, Então, claro. eu acho que tem muitas dimensões, além da dimensão pedagógica, né, e escolar, para a gente pensar nessa reabertura. Agora, não dá para imaginar que vai ser a vida como ela era. Eu acho que a gente vai Não precisar dá. pensar numa escola híbrida, numa escola que vai continuar contando com a tecnologia. A gente tem visto que tem dois conjuntos de barreiras para o uso de tecnologias para ajudar a aprendizagem. Um é a barreira dura, né, hard, assim. Pô, não tem a conexão, não tem o aparelho, o device e tal, né? E tem a outra que era, assim, a barreira mole, soft, assim, que era um pouco, assim, a resistência, o medo do professor de abrir e tal. Hoje, isso acabou, né? Eu vou te dar um número que, assim, a gente tem a Nova Escola, né, uma revista histórica Aham. de apoio aos professores. A Fundação Lehman assumiu a Nova Escola há 4 anos. A Nova Escola tem planos de aula que foram adaptados para os professores usarem à distância. Esses planos de aula, no mês de junho, que é o último que a gente tem os dados fechados, foram usados por 1 milhão e 400 mil professores. Quer dizer, Uau! só tem 2 milhões de professores no Brasil. A gente deu um curso da aula remoto, 475 mil professores fizeram esse curso. Então, o professor está correndo atrás, ele abraçou a tecnologia, ele sabe que isso... Então, assim, como é que a gente garante condições melhores? Porque ele abraçou no susto. Como é que a gente garante condições melhores nessa volta à aula? Como é que a gente acelera o plano de conectividade das escolas? Como é que a gente acelera a discussão de uma bolsa conectividade para o aluno? Né? Eu acho que essas questões a gente precisa dar conta, e aí a gente vai precisar também entender que não dá para tratar o ano de 2020 como um ano normal e sair reprovando todos os alunos que não dá, porque aí, assim, nós vamos criar um caos. Então a Claro. gente tem que pensar em 2020, mas a gente deveria entender que o ano escolar de 2020 ele vai ser parte em 2020 e parte ele vai se juntar com o ano escolar de 2021 e a gente vai ter que fazer um bem bolado para em 2021 ter tempo de correr atrás e de ajudar as crianças a se desenvolverem nesse período, né? É um esforço grande, tem muito apoio disponível. O Brasil conta com a Base Nacional Comum Curricular, que é uma orientação do que cada um tem que aprender. Isso é muito importante porque ajuda a fazer essas escolhas. Talvez não vai dar para cobrir tudo em 2020, vamos escolher aquilo que é essencial, e a mesma coisa em 2021.
Eu acho que esse vai ser o nosso esforço, contar com o ensino híbrido, fazer uma volta às aulas reordenada, cuidada, mas voltar, não tratar a escola em terceiro plano, priorizar isso, e aí sim garantir que a gente consegue que as crianças avancem para que em 2021 a gente dê um apoio forte para todas as defasagens, para todos os desafios que a gente vai encontrar. Já que a gente falou disso, falou dos desafios, falou das possíveis saídas, falou das alternativas, mas também falou de outros países que estão reabrindo, você está acompanhando esse debate de uma forma muito mais ampla, né? O debate, por exemplo, o debate da experiência de outros países que entraram na pandemia antes, como você estava citando, né? E voltaram a retomar suas rotinas, voltaram a reabrir, foram flexibilizando e retomar a rotina já de forma mais gradual. Que lições você acha que esses países, dentro do que você está vendo, do que você está percebendo, avaliando, estudando, monitorando, que lições esses países podem dar para a gente sobre educação agora, em tempos de pandemia? A primeira e mais importante é comunicação clara. Os pais estão perdidos. Os pais não Exatamente. sabem o que está acontecendo. Eles não estão se sentindo amparados pelas redes, né, pelas secretarias. Eu sei que a gente tem a maior, enfim, empatia com o desafio que está sendo para os gestores públicos que estão aí à frente. O governo está com menos dinheiro, está com mais pressão, são milhões de problemas novos. Mas a gente não pode no quarto esquecer. ministro da Educação em 1 ano e meio, velho. Trocou 2 vezes na É, pandemia. Enfim. Não, enfim, acho que esse é um dado também, né? A gente, infelizmente, o MEC, ele optou, né? A gente espera que mude agora com o novo ministro deu sinalizações importantes nessa direção, mas na gestão anterior, ele optou por não participar do debate, né? Porque a regra era negar a existência da pandemia, né? Então, Sim. isso foi muito, deixou os estados e municípios à deriva, né? E a sociedade civil fez o que pôde para apoiar, mas o Brasil não prescinde do Ministério da Educação. A Lógico. gente precisa, né, disso. Mas, independente disso, no âmbito local, as famílias, né, não estão recebendo a informação. Eu acho que isso é muito importante. Até nas escolas privadas. Né? Eu acho que tudo bem, mesmo quando não sabe o que vai acontecer, é importante comunicar. Comunicar, ajudar as famílias a entenderem, ajudar como está indo a aprendizagem do seu filho, o que mudou, o que não mudou, como é que vai responder? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que os países fizeram, que a gente pode aprender, é escolher dentro do currículo aquilo que vai dar, o que é essencial. Não vai dar para cobrir tudo. Tudo bem, tá tudo bem, vamos escolher. Né? A terceira coisa é, na volta às aulas, dar conta do socioemocional, não só do conteúdo. Né? O acolhimento, o momento. Hoje mesmo eu ouvi histórias de um menino que tem 7 anos e falou assim, puxa, eu não tenho mais coragem de sair de casa porque o corona vai me pegar. Né? Não quer ir no quintal, não quer e tal. Então vão ter muitas dimensões que a gente vai viver nesse volta às aulas. A gente precisa estar preparado para fazer esse acolhimento também. Não é só o conteúdo, é também o acolhimento. E são os programas bem estruturados de defasagem, de recuperação, que começam com uma avaliação diagnóstica. Toda escola no Brasil, toda sala de aula vai ter que fazer uma avaliação, saber porque a criança, cada uma chegou de um jeito. E a gente precisa saber como eles chegaram para saber o que oferecer para eles na volta. Então, acho que esses são alguns passos. Comunicação constante, clareza, escolher bem dentro do currículo o que funciona, dar conta do socioemocional, né, do acolhimento e não só do conteúdo, e ter um plano claro de saber onde cada criança está para poder dar um programa de reforço para que ela consiga chegar onde é esperado. Eu acho que é isso que a gente precisa conseguir fazer. Aproveitando que você está aqui, a gente falou um pouquinho do teu período do Sou da Paz, mobilização nacional por uma cultura de paz, contra a violência, contra as armas. A gente falou um pouquinho da tua experiência agora na Fundação Lehman de educação, um olhar mais panorâmico, o que está acontecendo, saídas para a crise, o olhar dos pais, o olhar do gestor público. E eu queria falar também um pouquinho de terceiro setor. É muito comum, quando a gente fala de terceiro setor, a gente lê manchetes do tipo: o brasileiro precisa aprender a doar. A cultura de doação no Brasil está muito atrasada. O que tem de verdade e o que tem de mito nisso? Eu acho que
a verdade é que a gente, como país, ainda doa muito pouco. Comparado com outros países do mundo, a filantropia brasileira ela ainda está muito longe, né? Especialmente num país tão desigual quanto o Brasil, onde tem gente que pode doar, né? A gente não é um país pobre, né? A gente é um país rico, só que muito Perfeito. mal distribuído. Então, o que eu estava dizendo antes era o seguinte, na fotografia estamos mal, não tenho o que falar. No filme, eu acho que tem crescido. A gente tem melhorado. A gente contra a gente mesmo, a gente tem melhorado. A gente tem visto cada vez mais as pessoas abraçando a ideia. Agora, o que é mais impressionante no Brasil é que quem mais doa no Brasil é o pobre, né? É a classe média baixa. Que então o brasileiro, assim, se é para a gente fazer uma generalização, ele é solidário, ele doa, ele se engaja com a sua comunidade e proporcionalmente à sua renda ele doa incrivelmente. O problema é a gente conseguir fazer com que os mais ricos, especialmente os extremamente mais ricos, doem na mesma proporção, na mesma intensidade, né? Então, acho que esse é um processo que tem crescido no Brasil, tem várias fundações novas aparecendo, acho que uma das minhas motivações também de ir para a Fundação Lehman foi tentar dar uma contribuição para que o setor filantrópico, as fundações familiares e tal, fossem mudassem de patamar, fossem mais longe, tivessem um compromisso grande com ajudar a transformar o Brasil. A gente precisa valorizar mais a filantropia, valorizar a doação, valorizar o investimento social privado. Eu acho que isso pode ajudar muito o Brasil. E o que a gente percebe também, eu não sei se é só uma percepção, mas se isso se confirma em números, mas a pandemia estimulou doação, né? A gente vê todo mundo Sem mobilizado. Eu aqui em São Paulo, eu estou, enfim, de uma maneira informal, a gente acabou construindo um grupo que hoje envolve aproximadamente 150 igrejas, organizações sociais cristãs. A gente fez uma rede informal e nós estamos, cara, a gente está estimulando doações e o que está chegando do setor público, privado, nós estamos atendendo emergencialmente. Até 15 dias atrás tinham sido pelo menos 10 mil famílias, né? E nós estamos com uma meta de 20 mil. Quer dizer, e eu estou vendo, há um estímulo. Agora, há um estímulo à doação. Agora, o Padre Júlio teve aqui semana passada, e o Padre Júlio estava falando para mim o seguinte, que tem uma curva inversamente proporcional. Quanto mais fechado fica o isolamento, quanto mais obrigatório é o distanciamento, parece que maior a sensibilização das pessoas a doar. Quanto mais se abre, parece que mais as pessoas deixam de doar. Essa é a percepção dele. Agora, você acha que a gente sai dessa pandemia? Eu sei também que estão sendo criadas várias iniciativas, né, em favor de uma cultura, do estímulo a uma cultura de doação. Você acha que a gente sai dessa pandemia com hábitos diferentes? Nesse sentido, no sentido da doação? Se a gente vai sair ou não vai sair, eu não sei, mas a gente tem que sair, né? O que a pandemia fez no Brasil foi desnudar a desigualdade. A desigualdade ficou assim, né? Porque Escancarou. todo mundo viveu a mesma coisa. Todo mundo viveu. Tá todo mundo trancado em casa. Um tá trancado em casa, com jardim, com isso, com aquilo. O outro tá trancado, 8 pessoas da família em um cômodo, né? Exatamente. Todo mundo não tá. Olha, o cara que tem um emprego mais sofisticado tá em home office. O cara que trabalha de bico ou que está lá está desempregado, trancado dentro de casa, né? Que tem um trabalho que depende fisicamente dele, o cara que tem um comércio de bairro, um serviço e tal. Então isso foi ficando muito. Quem tinha reserva para guardar, tá até guardando mais dinheiro, porque não sai, não vai no restaurante, não vai nisso, né? Agora, quem tem dinheiro para sobreviver uma semana, que é um pedação do Brasil, né? Ficou à deriva. E se não viesse o auxílio, se não tivesse esse esforço do parlamento, né, de garantir um auxílio emergencial, não teria nada. Então, eu acho que a gente não pode ser igual. A gente tem falado tanto que vai mudar, se o desenho dos escritórios vai mudar. O que tem que mudar é a nossa tolerância à desigualdade. A gente tem que ficar intolerante à desigualdade. E isso passa por doar, sim, individualmente, doar, né, de qualquer forma, participar, se engajar com as causas da sociedade e não aceitar passivamente
essa desigualdade. Eu acho que chama atenção que, ao mesmo tempo da pandemia, a gente está tendo toda essa questão dos movimentos de discussão do racismo, e tudo isso está tudo ficando mais evidente, né? E isso é bom, a gente não deveria perder isso como sociedade. Cara, tô feliz demais. Sempre aqui nas lives tá passando gente querida, gente interessante, a gente vai se reconectando, se aproximando. Quem tá aqui é o Iver Zog mesmo, cara. Queria mandar um abraço especial para ele. Falou que tá adorando a live, que tá ótima. Gente boníssima, gente boa demais. Bom vê-lo aqui. Muito legal. Vou te fazer uma última pergunta, já mais para a gente caminhar pro Pinga Fogo. Uma questão aqui mais pessoal. No mundo religioso, talvez tem uma piada bastante... Tem uma anedota muito contada, né, que é bem conhecida, que é aquela do padre, do pastor e do rabino. Você consegue me ouvir bem? Tô te ouvindo, sim. Ó o Ivo aí. Gente boa demais. Acabei de ver. Saudade de você, viu, velho? Vamos te ver por aqui. Mas tá falando tem uma piada muito conhecida no mundo religioso, que é a do padre, do pastor e do rabino, né? O padre e o pastor e o rabino se reuniram para saber como é que cada um dividia o dinheiro arrecadado pela paróquia, pela sinagoga, pela igreja. E aí o padre disse: na minha igreja católica, eu pego toda a coleta do período, faço um círculo no chão e atiro o dinheiro para o alto. Jogo todo o dinheiro para o alto. Aquilo que cair dentro do círculo pertence a Deus, o que cair fora é meu. Aí o pastor disse: eu também, eu faço a mesma coisa na minha igreja protestante. Só que o que cair dentro é meu e o que cair fora é de Deus. Aí vem o rabino falou: não, peraí, gente, eu faço meio diferente, porque eu jogo tudo para cima. O que Deus pegar é dele, o que cair no chão é meu. E eu abri falando, eu estava falando do seu humor, que quem te conhece, quem convive com você, sabe que essa é uma característica tua, esse humor mais irônico. E eu lembrei dessa piada do rabino, do pastor e do padre, porque, assim, cara, eu acho essa coisa do humor é um traço especial, um traço de inteligência. Eu acho divertido demais. Mas qual é a razão do tradicional, do conhecido humor judaico? Como é que se explica isso? Eu acho que é resiliência, muito sofrimento. Na verdade, eu acho que assim, é um povo que foi muito perseguido em muitas fases da sua história, que aprendeu a valorizar essa história que a gente sempre ouvia, desde pequeno, em todas as gerações. O que vale é o que você tem dentro e não o que você tem fora, porque isso alguém pode tirar de você, né? Aquela história de sempre estar pensando com uma cabeça de guerra, de fuga, de mudança, né? Em 5.000 anos de história. E eu acho que a maneira de sobreviver e manter as pessoas engajadas e querendo seguir juntas com um senso de comunidade, eu acho que o humor tem muito a ver com isso, né? E é muito forte mesmo, assim, eu acho que... E é esse humor autodepreciativo, né? Um humor muito de... bom. Também acho que quando você tira sarro das suas próprias, né, questões, também não precisa que os outros façam, né? Também é uma coisa bem... Essa piada, então, eu acho que vem... Quem me contou foi um amigo judeu, foi ele que me contou, tirando sarro e tal. Mas tem uma traço outra muito parecida comum com essa. na cultura de vocês, né? Que eu admiro pra caramba, eu gosto muito. Tem uma outra parecida, Bezerra, pode contar ou não? Claro, deve. Então, tinha a porta de uma igreja, né? E na saída da igreja tinham sentado assim, embaixo, na entrada, um judeu todo ortodoxo, vestido de judeu tal, com um chapéu na frente, e um cara do lado pedindo. E todo mundo passava e dava dinheiro para o outro, né? E olhava para o judeu lá sentado e dava para o outro, e dava para o outro, e dava para o outro. Aí um cara parou e falou assim: amigo, como é que você vem aqui na porta da igreja, tal, todo, né, paramentado e tal, e pedindo dinheiro? Todo mundo vai dar dinheiro pro cara do seu lado. Aí ele cutuca o cara do lado e falou: ó aí, Isaac, querendo ensinar a gente como é que ganha dinheiro. Né? Então, aqui tem... mas é isso que mantém, né? Eu acho que o encontro, a tradição dos encontros de família e tudo
na maioria das casas judaicas é em torno disso, né? É o humor, é o que É muito sustenta, é o bom. que sustenta. É muito bom. É muito bom. Bom, bora lá para o Pinga Fogo. Pinga Fogo é o seguinte: eu falo uma frase e você completa. E aí, a regra do jogo não pode ser monossilábica, a ponto de ser absolutamente incompleta, nem super extensa, porque daí também não é pinga-fogo. Né? Enfim, a resposta é a justificativa. Te dou duas opções às vezes, ou três, você escolhe uma. E aí a gente vai brincando e vai jogando. A saia, te deixo na saia justa, você escapa dela. Você é mestre nisso, mestre das artes, você escapa dela. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês que estão acompanhando a gente. Olha quem está aqui, eu estou falando que está cheio de gente querida, cara. Mônica Sodré está aqui da RAPS com a gente. Olha, que legal. Só melhora. Que legal. Tanta gente Mônica, melhor que você está entrevistando aqui e eu ficar na plateia, viu? Mônica, você está me devendo uma agenda, viu? Vou te arrastar aqui de todo jeito. Educação pública deve ser feita de? Acho que compromisso com a aprendizagem de todos. Mas educação pública hoje é feita de? Muito improviso, pouco profissionalismo. Fundação ou instituto? Os dois. O importante é fazer diferença. Celso Furtado ou Darcy Ribeiro? Vamos com Darcy Ribeiro só para ficar bem com os meus. Por quê? Pelo papel dele na educação, né? Na transformação da educação. Mark Zuckerberg ou Bill Gates? Bill Gates. Por quê? Porque o Zuckerberg é do mal. Apesar de a gente estar aqui na casa dele, aqui em Instagram e tudo. Você viu que ele já antevia essa resposta, ele já está embaçando a sua imagem para dar uma censurada. Vou cair, entendeu? com certeza. Vou cair com certeza. Aí, reprovação, entre aspas, ou progressão continuada? Progressão continuada. Por quê? Porque quando muita gente é reprovada, como é no Brasil, quem está falhando não é o aluno, é o sistema. E progressão continuada não é deixar passar, é ajudar para que a pessoa consiga aprender e acompanhar os próximos. Homeschooling ou escola institucional? Escola institucional. Por que não homeschooling? Porque homeschooling vai resolver o problema do 1% ou menos do Brasil que está preocupado com isso. Nada contra, mas o que eu estou preocupado é para o país avançar, toda criança brasileira precisa conseguir avançar. Isso é escola pública. Olha lá, o ovo ou a galinha? Pobreza gera violência ou violência gera pobreza? Com certeza, violência gera pobreza. De novo, ovo ou a galinha? Desigualdade é a origem ou é a consequência? Acho que é consequência. Por quê? Porque a gente não nasceu desigual, né? De alguma forma, o sistema foi levando a gente para os extremos. Arma gera segurança ou a insegurança está no uso da arma? Segurança está no uso da arma. Fala um pouco disso. A arma é uma falsa sensação de segurança, né? O melhor jeito de entender isso é o seguinte: o cara entra na sua casa, ninguém liga para você e fala, tô indo aí, tô pensando em aí te assaltar, ok? Pega a arma no seu armário, carrega, fique bem posicionado, né? E também ninguém que tá armado fica em casa, você fala assim, amor, da meia-noite às 4, fico eu com a arma apontada para a porta. Das 4 às 8 é a sua vez, né? Não, o elemento surpresa sempre é do bandido, né? E a arma em casa, ela vai gerar o acidente, ela vai gerar a tragédia, ela vai gerar a violência doméstica. A chance de você se dar bem se defendendo armado é próxima de zero. E o suicídio? Qual que é a incidência de suicídio? Para quem tem arma em casa e para quem não tem? Tem algum número recente? É muito mais alto. Você pega nos países, por exemplo, a Suíça é o segundo país mais armado da Europa.
Aí as pessoas falam, ah, nossa, olha lá não tem crime. Não tem crime porque não tem desigualdade, porque o Estado é presente, porque tem uma cultura, etc. Mas se olhar suicídio, é um dos lugares com o maior número de suicídios do mundo, né? Então, a correlação entre arma e suicídio foi absolutamente estabelecida. É só... Eu sempre falei isso, cara, a resposta do armamentista é, mas quem quer matar, mata com qualquer coisa. Aí sempre acho o seguinte, você já ouviu falar em facada perdida? Nunca ouvi falar, né? Tenta ver. Agora, então acho que não tem Muito jeito. bom. A arma foi feita para matar. É a única É função isso. que ela tem. Ela tem que estar na mão de quem tem o monopólio da força, que é o Estado. Não cabe estar na mão da sociedade. Quem compra uma bicicleta pensando em andar de bicicleta. Quem compra uma arma pensando em usá-la. E usá-la para quê? Usá-la, lamento dizer, usá-la para matar alguém. Não tem meio termo. Agora, fake news no ambiente da educação é péssimo, né? É um desafio a mais. Mostra a importância de uma educação ainda mais profunda, para a gente aprender. Não é, tudo está no Google, eu não preciso mais da escola. Eu preciso mais da escola, porque eu preciso saber diferenciar o que é fato, o que é verdade, o que é uma fonte boa, o que é uma fonte errada. Né? Isso é cada vez mais importante. Educação midiática, saber navegar nisso. Tem uma frase, cara, uma frase emblemática do Darcy Ribeiro, que quando ele diz que a crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. O projeto tem dado certo até aqui? Eu acho que eu sou menos fatalista, mas eu acho que a desvalorização da educação no Brasil, ela tem dado certo, mas tem perdido força. Eu acho que a gente está reagindo. O Brasil está melhorando, né? Melhora devagar, mas está melhorando. A sociedade está mais consciente dos problemas da educação. A gente fez algumas mudanças estruturais importantes. A Base Nacional Comum é a maior delas. Uma clareza do que cada criança tem que aprender, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas estão dando valor para o lugar da educação. E eu vejo gente mais preparada nas secretarias, nas escolas. Isso vai fazer diferença, não tem a dúvida. Então, acho que se era um projeto, ele deu certo por um tempo, mas o jogo vai virar. A galera começou a participar aqui. O Zanon está perguntando, o Zanon está dizendo o seguinte: prêmio sim à igualdade racial em 2019 é? Um orgulho, né? Isso aí, essencial. A gente, quanto mais a gente tiver esse debate abertamente na sociedade, eu acho que melhor vai ser para a gente conseguir ter um país, enfim, que se respeita, que pode dar certo. A gente está desperdiçando muito talento com o nosso racismo, causando muito sofrimento, a gente precisa falar disso abertamente. Várias outras provocações aqui, vou separar uma do Iverzog. Uso da cadeira de secretário ministro de Educação como ativo político? Mito ou realidade? Realidade, e uma realidade muito errada, né? Educação tem que ser política de Estado. Você olha para o que aconteceu em Sobral, o que acontece no Ceará, o que acontece nos países sérios, não pode. Eu trabalho há 9 anos com educação, eu estou no 11º ministro da educação com quem eu estou lidando. A gente precisa mudar isso. A gente precisa ter políticas de longo prazo, consequentes, de Estado, senão o jogo não vai virar. Já que você falou do teu tempo na educação enfim, do 11º ministro, queria te fazer uma provocação. Vou fazer uma provocação. Que aqui, você sabe, também não é só a molezinha, né? Tem a provocadinha, né? Qualquer coisa eu digo que é conexão. Apesar de eu também ser da paz, entendeu? Mas tem que ter aquela provocadinha, afinal de contas, pô, senão ninguém vem aqui. Eles não acreditam mais que é pinga-fogo. Mas, já que você falou isso que você falou, um ministro da Educação que você gostaria de ter hoje à mesa, inclusive contando aqueles que não estão mais entre nós: Paulo Renato de Souza, Cristóvão Buarque, Fernando Haddad, Renato Giannini, Cid Gomes, Mendonça Filho ou Weintraub? E tem um que é pegadinha.
Aliás, olha só, o Paulo Fabra, que está aqui também, amigo, parceirão, tal, tá perguntando qual o tamanho do estrago do Weintraub na educação, já que você falou que é pegadinha. Você que achou que era ele a pegadinha, tá vendo? Eu não falei que era a pegadinha. Eu vou dar uma resposta para a sua anterior, porque assim, eu sou amigo de vários desses que você citou, então tenho respeito por muitos deles. Eu queria destacar o Cid, apesar de ele era Cid o breve no Ministério da Educação, até vinha o Decotelli, né? Que aí foi um pouco mais... Aquele que foi sem nunca ter sido. Mais breve. Mas eu acho que de todos esses, o Cid é o cara que, quando teve a chance, quando foi prefeito, quando foi governador, colocou a educação realmente no foco e deu uma resposta. Aqui não é uma partidarização nem nada, estou falando só puramente de resultados educacionais, né? E eu acho que tem um conhecimento disso, que é muito importante. Acho que a gente precisa desse perfil de gestores públicos que, tal, claro, tem defeitos, tem outros problemas, tem outras discussões, né? Mas eu acho que é um perfil importante. Agora, tem muitos craques. Eu acho que a gente deveria dar menos importância para quem é o ministro e mais importância para qual é o programa. O Brasil precisa de um plano de país, né? E aí a gente precisa ter técnicos sérios, servidores públicos, gestores, que sabe, estejam embarcados com isso, e aí sim, lideranças que consigam dar a cara, botar o peso político, a força política, né? Muitas vezes não é ser o especialista aí, né? Especialistas têm o Haddad, o Cristóvão, o Genini, eram caras da academia que tinham experiência, mas você tem o Mendonça foi muito bom ministro, e era um cara da política, mas tinha liderança, eu acho que o que a gente precisa do plano, o que importa é o plano, o que eu acho que o que está faltando é que, no momento, o plano é a ausência de plano, né? É o enfraquecimento do Ministério. E eu acho que, tudo bem, tem uma visão de quanto Brasília tem que estar mais centralizando, quanto tem que mais distribuir para os municípios, é um debate válido. Mas eu acho que a gente precisa fazer essa discussão como sociedade e tirar um plano. Falar assim, por que o Brasil vai ser diferente daqui a 10 anos, Bezerra? Se a gente não tiver um plano para ele ser diferente. Claro, ele vai ser igual. Claro. Vai ser igual, Claro. Não adianta. E mesmo que o que você fala é extremamente coerente, porque, por exemplo, nós estamos vivendo um momento que eu não me lembro na história recente do país, em um ano e meio a gente trocar pelo menos 4, 5 vezes de ministro da Educação, aliás, trocando o ministro da Educação e da Saúde em plena crise de pandemia, né? Mas o fato é, se existe um plano, mesmo que isso viesse a acontecer, mesmo que houvesse essa dança das cadeiras, enfim, esses desacertos políticos, havendo um plano como diretriz, as coisas seguiriam normalmente, né? Naturalmente. Os alunos não estariam desorientados, nem os pais, nem os professores, mas o que acontece é que a desorientação ela acaba sendo o resultado da falta de plano mesmo. Infelizmente é isso. Agora, investir em escola a chance do Brasil ser um país justo, desenvolvido, é o caminho. E gastar em escola acho que é desperdício. A gente tem que fugir dessa dicotomia quanto dinheiro gastar muito ou gastar bem, né? A gente precisa dos dois, a gente precisa investir um per capita compatível com outros países, não é o caso do Brasil na educação básica, mas a gente precisa gastar esse dinheiro direito. A gente gastou muito tempo, não dá para só ter um discurso de passar a mão na cabeça da educação. Tudo que está dando errado, porque este governo ou aquele governo. Não, o debate público de educação foi muito fraco, a academia brasileira deixou aquém da sua contribuição, as nossas faculdades de educação abandonaram a escola pública, discutem, né? A gente está formando gente para produzir tese, que é super importante, mas a gente não está formando a turma que está fazendo a tese sobre a didática, sobre o desafio real. A gente não está sendo capaz de atrair os melhores da nossa geração para a sala de aula. Como é que faz a Finlândia? Como é que faz Singapura? Os melhores, se você não é um dos melhores alunos, você não pode nem se candidatar a ser professor, né? Em Singapura, se você não se formou no top 30% da sua sala, você não pode se candidatar ao magistério, né?
Porque como que você vai dar na mão da próxima geração gente que não foi bem na sua própria formação? Então a gente precisa mudar de patamar, profissionalizar de verdade, colocar no centro, sair do falso debate, mas tem que gastar X% do PIB, tem que fazer não sei o quê. Não, tem que gastar direito, tem que investir direito, tem que ter esse plano e tem que executar esse plano. E o indicador central é a aprendizagem. É disso que a gente tem que falar. A gente não tem uma crise da educação, a gente tem uma crise da aprendizagem. A gente acreditou, como sociedade, que construir escola e botar a criança sentada lá dentro por 12 anos era igual produzir cidadãos mais preparados para a vida, né? Prontos para realizar seu potencial. Isso falhou. A gente põe as crianças na escola, elas ficam 12 anos, 14 anos, se considerar a educação infantil obrigatória a partir dos 4 anos de idade, 14 anos na escola, mas você chega lá na frente, você tem 10% que aprenderam o que era esperado. Essa é a tragédia do sistema educacional brasileiro. Então, o estar sentado dentro de uma sala de aula não significa aprender. E a gente precisa conversar sobre aprendizado. O que é a boa didática? Como é que a gente fortalece o bom professor? O que é o papel do diretor, da diretora de escola? Essa é a conversa. Qual que é o lugar das famílias nessa educação? O que é o currículo? É disso que a gente precisa conversar mais. E acho que a gente discutiu muito o macro e a gente esqueceu o essencial. Boa. O Serginho Fernandes está perguntando para você. Professor para você é? Acho que é a figura mais importante da sociedade, porque é o elo que vai quebrar a desigualdade, né? Agora, para isso, vamos trazer os melhores. A gente apoia um programa, enfim, a gente tem várias redes na Fundação de Professores, a Conectando Saberes, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, e a gente também apoia um programa que é o Ensina Brasil, que pega alunos formados pelas melhores universidades do país, e eles vão ficar 2 anos nas regiões algumas das regiões mais difíceis do Brasil, dando aula e ajudando, né? São preparados e vão para a escola e tal. E é muito legal, teve 10 mil candidatos, entre os melhores, 40% eram engenheiros no último ano, para ir dar aula em Caruaru, para ir dar aula em Serra, no Espírito Santo, para ir dar aula em Campo Grande, em outros lugares do Brasil. Pô, isso é super bacana, tem gente querendo fazer. Então a gente precisa, como sociedade, fazer. Sabe, quando seu filho fala, quero ser professor, tem que dizer, pô, que orgulho, que legal, filho, putz, que bacana, sabe? Eu acho que a gente precisa estimular mais e, obviamente, criar as condições, né, de carreira, para que isso seja viável. É possível. Dá para a gente ter um quadro muito diferente no Brasil. Eu acredito, eu estou vendo isso e eu acho que os números vão mostrar isso nos próximos anos. Olha que legal, a Lani Bento está falando, você tá que tá, meu. Essa live está muito melhor que as minhas aulas EAD. Que aula! Olha só, olha só. Salve, salve, mestre Denis. É a sua parte, é a sua parte. Eu só estou na escadinha aqui. Ser professor de escola pública no Brasil é? Uma missão hoje deveria ser uma profissão. E ser aluno de escola pública? Ser aluno de escola pública é um caminho. Ser aluno de escola pública é o que a gente deveria ter de mais precioso, valorizar esses alunos e eles terem chance de aprender. Não é fácil hoje em dia, mas também podem correr um pouco mais atrás, se dedicar um pouco mais todo dia, que a gente chega lá também. Jardim Ângela, para você é? Uma lição de organização comunitária, de transformação, né? Um símbolo mesmo. Acho que, obviamente, ainda tem muitos desafios no Jardim Ângela, mas para quem, como eu, viu o Jardim Ângela quando morria jovem todo dia, e ter chegado numa condição, no nível de homicídio muito melhor, muito, muito, muito melhor, ainda com muitos desafios, mas é uma comunidade que fez virar o jogo por méritos da organização comunitária. E eu acho isso extraordinário. Padre Jaime, toda a turma, Padre Defesa da Vida, sensacional. São figuras que transformaram uma região de São Paulo. Aliás, meu pai lembrou dele hoje. A gente estava naquele encontro juntos, em 2005, no encontro final da campanha do desarmamento, na época do plebiscito. Meu pai lembrou disso hoje, ele falou para mim. Eu falei que ia falar com você, né? Ele perguntou para mim, quem que é o teu convidado da noite na live e tal? Eu falei, o Denis, tal. Ele falou, Denis, eu falei, Denis, lembra do Sou da Papa? Claro, pô, ele lembrou. Coisa do Padre Jaime, lembra aquele dia lá, aquele evento foi na frente da Câmara e tal. E eu fui na comunidade do seu pai falar, levado por você, aí me empolguei lá no palco,
comecei a falar, porque eu cheguei, acho que era 8 da manhã, eu fui falar meio-dia. Então eu ouvi todos os pastores, todo mundo falando. Então quando eu subi, eu tava meio empolgado, né? E aí peguei e falei meio, aí um rapaz me chamou e falou assim, ó, acho que você podia Leva pensar jeito. Aí eu falei, você conversa com o meu rabino. Se o rabino liberar, eu tô à disposição. Idealismo de resultado, é? É o idealismo certo. É o famoso cabeça nas nuvens com o pé no chão, é o mudar o mundo mesmo, é o que tem que ser. Ser idealista não é fácil. Eu acho que a gente fica assim, fulano é idealista. Né? Às vezes o pessoal pensa que trabalhar em ONG é acordei, abracei uma árvore, fiz meu dia. Pronto. Agora já, né, cumpri. Fiz yoga, Tá tudo reiki. certo, gente. Puxa. Mas não é isso, né? Eu acho que a gente precisa valorizar as pessoas que fazem essa opção de se dedicar ao terceiro setor e tal, porque assim, alguns dos problemas mais difíceis que a gente tem para resolver estão nas mãos das pessoas que estão no setor público, no terceiro setor. Não é fácil resolver a questão ambiental no Brasil, a questão da segurança pública, a questão da saúde pública. É difícil, não é? Às vezes tem gente que fica sentado fora e fala assim, me dá 6 meses, se eu tivesse lá com a minha gestão, Os famosos gestores, os gestores mágicos. Eu estou muito ocupado aqui, tocando o meu negócio, mas, assim, me dá 15 minutos eu resolvo esse problema. E não tem nada mais errado, né? Então, a gente precisa, assim como eu falei dos melhores estarem na sala de aula, a gente precisa dos nossos melhores talentos dedicados a resolver os maiores problemas do Brasil. Isso é uma questão de alocação de recurso. Cada vez que a gente perde um talento no Brasil para ir ter uma vida mais tradicional, digamos, não é que todo mundo tem que fazer isso, mas a gente precisa atrair, né? Quando você quer resolver um grande problema, você não coloca um caminhão de dinheiro, né? O Paulo Blix, o professor Paulo Blix que fala isso. Você coloca os seus melhores cérebros, né? Então a gente precisa atrair essa coleção de cérebros para ajudar a resolver os problemas do Brasil. Boa. Mazuto está perguntando se a gente já está no pinga-fogo. Estamos no pinga-fogo, sim. O bicho está pegando aqui. Tá que tá. Tá pegando. Deixa eu ver. A Sônia está te perguntando, família é a base da educação hoje? Com certeza. Tem um papel, né? Educação não é escola, né? A escola cuida de um pedaço. Eu acho que esse é um debate que ficou fora de lugar. Eu acho que a escola tem que saber até onde ela vai e a família tem que saber até onde ela vai. E eu acho que certamente é a combinação dessas coisas, e quando as crianças são mais velhas, do círculo de amigos e tal, que vai dar a nossa formação, né? Mas os valores, na maioria das vezes, vêm de casa. Escola sem partido é? Na verdade, é escola só com o meu partido. Sim ou não? Escola sem partido. Não. A favor ou contra? Não, obviamente, eu sou contra. Escola sem partido é essa ideia. Eu acho que isso é uma visão ideológica que quer que só a sua visão ideológica esteja na escola. A escola não deveria propagar uma ideologia, isso tem que ser acompanhado. Isso não é defesa de proselitismo, de defesa de candidatura. A política eleitoral não tem lugar dentro da escola. Mas a ideia por trás de escola sem partido não é essa. A escola é a escola com o meu partido. Tem uma outra pergunta que vai mais ou menos aqui, eu estou procurando, que vai mais ou menos na mesma direção. Estou querendo ver quem fez. Sim, o Bruno Kovaciu. Ensino religioso nas escolas, a favor ou contra? Eu acho que tem que ser o Brasil é um estado laico, mas eu acho que o ensino religioso como opção, sendo dado opcional, acho que parte da nossa aprendizagem é entender melhor as religiões, entender. Então, eu estudei, enfim, escola católica, tinha ensino religioso que era o ensino de várias religiões. Eu acho que tá tudo certo, é parte. Eu acho que o que não dá é para o Estado escolher uma religião e defender esta religião em detrimento de outras. Isso eu acho que está fora. Para colocar a mão na massa, vai. Arroz de pato ou paella? Não, aqui o meu é arroz de pato, que é cozinheiro nas horas vagas, Na próxima a gente faz uma live de receita. Tom Jobim, Gil ou Chico Buarque?
difícil. Vamos com o Gil, porque foi aniversário dele e eu fiquei emocionado com aquela live dele. Então vamos com ele. Mas as 3 eram certas. É. Titãs, Legião Urbana ou Paralamas do Sucesso? Não, Titãs. Por quê? Meu primeiro show que eu fui na vida foi do Titãs. Então não vou esquecer. A mais paulistana de todas as bandas. Ah. Leonard Cohen ou Bob Dylan? Aí, Leonard Cohen, porque realmente tem um lugarzinho especial. O André Stark está perguntando: Paulo Freire é? Um pensador importantíssimo para o debate educacional no mundo. A gente falou alguma coisa, você deu uma passada nisso, mas eu queria retomar com uma provocação. Entre aspas, cidadão de bem é uma piada, uma bola quadrada ou mais um novo normal? Não sei, acho que vamos com mais um novo normal. Eu queria muito que inventassem a arma que soubessem reconhecer que quando é a pessoa de bem, ela atira, e quando é a pessoa do mal, ela não atira, né? Mas enquanto não inventarem isso, eu prefiro reduzir o dano, né? Reduzir o risco, né? E eu acho que esse papo quando a gente olha para as estatísticas, o que o cidadão de bem tem feito não é condizente com o título. O Mazuto está perguntando: Elis Regina ou Marisa Monte? Vamos de Elis Regina. Vai ter o filme Elis aí, ó, drive-in da Assembleia Legislativa esse fim de semana. Não percam. Vamos falar um pouquinho de humor judaico. Opa. Uma piada recorrente do humor judaico é a mãe italiana. A mãe italiana diz o seguinte: se você não comer tudo, eu te mato. Uhum. Mãe judia: se você não comer tudo, eu me mato. Exatamente. Sim ou não? Mãe judia é passional? Passional. Total passional. Por quê? Culpa. Tudo é na gestão com base na culpa. Tinha que ser um método isso aí. Igual tem gestão de tudo quanto é jeito. Como conseguir tudo que você quer, tentando ainda fazer o outro se sentir que está devendo. Essa é a arte da mãe judia. A pior piada com judeu que você já ouviu foi? Acho que são as que não dá para repetir, né? As que são sem graça. É. E a melhor? A melhor piada que você já ouviu com judeu? Porra, são tantas, né? A gente já contou algumas aqui. Se lembrar de alguma, a gente toca no barco. Tá bom. Então, quando eu lembrar, eu volto para você. Se alguém tivesse que falar do seu legado até aqui, você gostaria que dissessem quê? Começou bem. Eu gostaria de ter, acho que ajudado a mostrar que dá para ter transformação real com problemas difíceis no terceiro setor, na sociedade. Quer dizer, dá para construir com diálogo, com convencimento, com o técnico, seja no desarmamento, seja na Base Nacional Comum ou outras coisas na educação. É isso que eu gostaria, mas me vejo bem no começo. Os problemas são bem grandes. Uma difícil, tá? Já caminhando aqui para o finalzinho. A pessoa que mais te influenciou nessa vida foi? Acho que meu pai. Por quê? Porque acho que o que eu tenho de melhor, eu acho que eu peguei dele. Assim, não peguei tudo que ele tinha de melhor, mas acho que o que eu tenho de melhor, eu peguei dele. Assim, de otimismo, resiliência, aprendi muito, enfim, humor,
apoio incondicional, né? Saber mostrar isso para os seus filhos, assim. Então, é uma figura, perdi ele recentemente, é uma figura muito importante na minha vida. É como o meu para mim. Como o meu para mim. O Valdir Zanon está falando. O Denis gosta de futebol? Tem um time do coração? Claro. Só tem um time para estar no coração. Conta para eles, conta para eles. O Corinthians, pessoal. Não tem. Eu nem sabia. Às vezes as pessoas me contam de outros times. Né? Eu nem sabia que tinham outros times. Eu falei da pessoa que mais te influenciou na vida. Queria te perguntar sobre a pessoa que mais te influenciou na militância. Ou a pessoa ou a figura de referência. Acho que tem várias figuras importantes para mim, assim, em vários campos. Na política, o Covas. Tinha uma admiração grande, independente, de novo, aqui não é o partido, não é isso, não é aquilo, mas é um cara que eu admirava. Acho que na religião, o Sobel, né, o rabino, foi quem eu fiz bar mitzvah com ele, quem fez meu casamento. Uma figura, enfim, que foi muito importante nessa abertura, né, na relação do judaísmo com o Brasil. E muita gente que a gente cruzou pelo caminho. O Dimenstein, acho que um cara que a gente foi... o Dimenstein escreveu minha carta de recomendação para eu estudar fora. A primeira vez que eu fui, ganhei uma bolsa para estudar, mal conhecia ele, fui lá pedir. O Oscar Vilhena, que você convidou aqui, meu primeiro chefe. O Zé Carlos Dias, que foi meu chefe no Ministério da Justiça. Então eu tive a sorte de poder aprender com muita gente que militou e que fez diferença. Grandes caras. Denis, o dia mais feliz da sua vida? Sempre é o nascimento dos filhos, né? Não tem Beatriz e Valentim. Todo mundo fala, mas quando acontece, né, é um negócio extraordinário. Dia mais triste da sua vida? É o dia que eu perdi meu pai. Também ficou fácil. Você falou do dia que eu perdi meu avô, acho que até eu ter perdido meu pai era esse. Mas é esse lugar, né? Um sonho? Acho que ver essas transformações com que a gente está envolvido darem certo, né? Eu quero muito ver a educação brasileira mudar de patamar. Outro dia eu conversei faz um tempo com uma pessoa que dirige uma fundação também importante, e ele falou, eu tô com um desafio de convencer meu conselho que os resultados que a gente vai ter não vão ser bons assim, que eles precisam ser menos exigentes, porque, senão eles vão se frustrar. Aí eu falei, e quem que convence você a se dedicar a um negócio que não vai dar tão certo assim, né? Eu tenho uma visão muito de que o tempo que a gente está gastando, a maneira como eu estou alocando meu tempo na minha vida, o tempo da minha equipe, de todo mundo, tem que ser assim, para fazer diferença. Tem que ser. Então, o sonho é ver essas coisas terem mudado, a gente ter saído desse fla-flu maluco que o Brasil virou, né? Eu vejo uma nova geração, a Mônica está aí, tão responsável por tudo isso, eu vejo uma turma tão boa, conversando com gente, sabe, de todos os espectros ideológicos, que, tá falando coisa com coisa, que discute de maneira educada, que não se ataca no pessoal, que entende que tem uma visão com mais Estado, menos Estado, qual que é a visão certa da segurança pública, qual que é a visão certa da educação. Eu quero mais disso, mais debate racional, mais... e ver esses resultados acontecendo. As 3 finais aqui e a clássica. Um livro que você indicaria? Eu li um livro recentemente, faz um ano mais ou menos, chama Mortais, do Atul Gawande. Espetacular, belíssima lembrança, aliás, para esse momento, extremamente oportuno. Eu acho que as pessoas têm que ler. Quem está numa idade mais avançada, ou quem tem pais,
numa idade mais avançada, entender o fim da vida. Como que a gente olha para isso? Mexeu muito comigo, Denis. Mexeu muito comigo, porque eu, com a minha cabeça de médico ocidental, Né? que acha que a morte... Aliás, essa é uma diferença entre médicos ocidentais e orientais que ele cita no livro, né? Nós, médicos ocidentais, entendemos a morte como um inimigo a ser batido, né? E que é impossível de ser batido, porque, assim como compreendem os médicos orientais, a morte é a finalização de um processo biológico. Então, mexeu muito comigo. Eu li esse livro num momento de uma grande perda que eu tive. Eu perdi um menino que era meu chefe de gabinete, um quadro político promissor, 31 anos de idade. Uma leucemia o levou em 6 meses. O Miguel, de quem eu lembrei agora, até deixo homenagem para ele. Tenho muita saudade dele. Já tem quase 5 anos que ele se foi e mexeu muito comigo. O nome do livro é Mortais. Mortais. Alguém está perguntando, a Jacira está perguntando Mortais. Denis, um filme. Indica um filme. Um recente é Parasita. Boa. Né? Acho que tá na Coreia, mas podia estar aqui, né? Boa. É. E uma série? Aí são muitas. Uma que você acha que... Homeland, Game of Thrones. Se quiser, assim, relaxar mesmo, Friends, né? Mas, assim, acho que dessas tem muita coisa boa em série hoje em dia. Tô vendo a do Michael Jordan agora. É verdade, me falaram, eu não vi ainda. Vários convidados que estiveram aqui falaram dela. É legal também. A última, para fechar, que é clássica para todo mundo. Pandemia é? Pandemia, acho que é uma dor e uma necessidade, uma oportunidade do mundo se repensar, né? Chegamos ao final. Terminando aqui a live, queria te agradecer o papo incrível, mas antes disso, queria deixar a oportunidade para você, como sempre deixo para todos os convidados e as convidadas, enfim, ou de deixar uma mensagem, ou de deixar um texto, ou de deixar uma fala, enfim, aquilo que você quiser trazer para a gente nessa noite, o que vier será uma boa surpresa e um bom presente. Em tempos de pandemia, em tempos de distanciamento social, isso nos faz falta. Eu queria deixar uma mensagem bem sincera de esperança. A gente está vivendo um pedacinho da história. Se a gente olhar para a humanidade assim, em ciclos de 30 anos, 50 anos, a gente está num caminho civilizatório. Às vezes parece que não, que nesse momento parece que a gente está indo para trás, está tudo dando errado. Mas quando a gente olha no macro, a vida vai melhorar. A vida das pessoas está melhorando, elas estão vivendo mais, a pobreza está diminuindo, a desigualdade está diminuindo, a gente tem mais acesso à educação, a conhecimento, né, a novas tecnologias que podem ajudar. Então, eu acho que o que a gente precisa é não desistir de acreditar que o Brasil pode ser um país muito diferente do que ele está sendo nesse momento, e que se a gente colocar realmente, assim, boa parte dos nossos talentos e do nosso compromisso, do nosso cérebro e coração a serviço de encarar a complexidade dos problemas do tamanho que eles são, mas botar o que a gente tem de melhor para enfrentar, vai dar certo. E a gente vai ter uma história. Tem muitos problemas grandes que a gente já passou no nosso país. E acho que agora a gente está precisando dessa visão para frente, essa capacidade coletiva de construir com uma crença inabalável que é isso que a gente tem que... Esse é o certo, é isso que a gente tem que fazer. E quem estiver fazendo as coisas certas vai prevalecer. No fim das contas, é esse compromisso. Pode parecer etéreo, mas eu acho que é disso tudo que a gente... É o que eu acredito. Eu também acredito muito nisso. Irmão, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo tempo aí dispensado, de verdade. Obrigado por partilhar com a gente conhecimento, a experiência, visão ampla, larga, por trazer tanta coisa, tantos insights bacanas. E eu queria aqui deixar de verdade minha gratidão, velho. Obrigado e que você... Aliás, obrigado hoje pela live, mas obrigado como cidadão brasileiro, como gestor público brasileiro, pela grande contribuição que você tem dado ao país, cara.
Obrigado de verdade. Eu falo de coração, não estou aqui fazendo discurso político, não. Eu tenho um respeito, um carinho, uma admiração enorme por aquilo que você faz e por quem você é há muitos anos que te acompanho. E você, eu diria que nesse período, inclusive, é um cara que mais do que nunca é necessário. Obrigado pela lucidez de sempre, velho. Obrigado pela assertividade e pelo idealismo de resultados. Você é o cara, viu, mano? Você é o cara. Obrigado, Bezerra. Parabéns aí por tudo que você tem feito, por tudo que você representa. Você inspira muita gente e me coloca aí na lista. E obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo aqui. Foi bom. Tamo junto. Tamo junto. Então, Vamos pelo menos matar um pouquinho da saudade. Se cuida, viu? Abraço. Você também. Forte pra Fique você. bem aí. Família também. Amanhã, 9h30 da noite. Espero que a gente esteja aqui de volta sem tantos problemas de conexão, viu, gente? Beijo para vocês. A live fica gravada no meu canal do YouTube, youtube.com/CarlosBezerraJR, oficial. Vai essa semana ainda, vai ser disponibilizada ainda essa semana a live com o Denis, tá bom? Quem não pegou inteira vai poder acompanhar inteira. Nos próximos dias, se Deus quiser, a gente disponibiliza em podcasts também. Denis, mais uma vez, beijo para você. Valeu. Pra todo mundo aí em casa. Obrigado. Se cuida. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado por ficarem.